portanto são idênticas a outros programas BIM. Eu vou gravar a partir de agora a sessão. E então é assim, imaginem que eu quero legendar estas plantas. Isto vai estar, julgo eu, faz parte do... acho eu, ou não? Não faz. Por acaso não faz, não. Não faz parte do vosso curso, mas eu vou explicar na mesma, que é o seguinte. Nós temos uma possibilidade de adicionar legendas a cada um destes espaços. Portanto, isto vai ser extremamente importante, porque dessa forma conseguimos perceber, portanto, o que cada um destes espaços é. Claro que vocês olhar para aqui conseguem ter alguma noção, mas nós não queremos só isso, queremos ter indicação do que é que está lá dentro e tudo mais. Então vamos aqui a uma ferramenta que está no menu construção, que é ambiente e área, e quando eu coloco o cursor algures por aqui, vocês vão reparar... ok. Ai, eu peço imensa desculpa. Ele agora manda-me aqui uma mensagem com torno da sala inválido. Isto é fechar em branco ou fechar aqui? Fechar em branco não dá, tem que ter áreas fechadas. Este comando só funciona com áreas fechadas. Portanto, eu vou aqui onde diz ambiente e área. Portanto, estou aqui no menu construção, vou a ambiente e área e vou aqui selecionar um espaço. Por exemplo, este espaço, algures aqui. Agora está-me a acontecer aqui um fenómeno engraçado e até é bom que isto esteja a acontecer, porque os estilos meus também estão vazios. Olha que fixe. Prontos. Consegui que isto fosse acontecer no meu computador, o que é ótimo, porque era o problema que eu estava a ter, que eu não conseguia reproduzir este problema. Portanto, agora parece que consegui. Ótimo. Prontos. Vou aqui a ambiente e área e aparece-me esta espécie de teia de aranha que vocês aqui veem e eu vou clicar aqui no meio. Ao clicar aqui no meio, ele vai-me aparecer esta indicação, que eu vou mover aqui para a esquerda, que é a legenda deste espaço, que ele por defeito assumiu como sendo um roupeiro. Obviamente que isto não é um roupeiro, é uma cozinha. A área é que está correta de certeza absoluta, porque ele mede a área automaticamente. Eu vou só aqui desativar aqui o som, porque estou a ouvir aqui um ruído de fundo, que me está a fazer aqui um bocadinho de confusão. Pronto, e então é assim. Esta legenda não é apenas uma legenda, tem muito mais poder do que isso. Eu vou selecionar esta legenda e reparem que ele vai imediatamente detectar aqui o contorno deste espaço e vou aqui às propriedades. E ao ir às propriedades eu tenho aqui N coisas que eu posso configurar. Portanto, temos aqui uma coisa que são General Properties, portanto são as propriedades gerais, em que eu posso, se eu quiser, dar um novo aspecto gráfico ao texto. Por exemplo, aqui o estilo de texto vou modificá-lo para Arial 200, portanto, que é o que eu utilizo habitualmente. Posso utilizar Arial 200 centrado, que ele fica assim centrado. Portanto, isto foi estilos criados por mim próprio para configurar o texto, não é? Vou pôr aqui centrado, pronto. Depois posso também desenhar uma moldura em volta do próprio texto, se eu quiser. Então, tem aqui uma série de configurações. Mas isto diz respeito apenas e só à parte da legenda. Quando entramos aqui onde diz Upper Limit, aqui as coisas já começam, eu não diria complicar, mas começam a tornar-se mais complexas. Então é assim. Quando nós temos aqui uma coisa chamada Upper Limit, o que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o pé direito daquele espaço. Como eu tenho um teto falso que está a 2,60 m, ele aparece aqui especificado 2,60 m, ele automaticamente preenche este campo. E depois temos aqui duas áreas, H1 e H2. Estão a ver aqui? O que é isto? O H1 corresponde à altura mínima que nós podemos ter numa zona de águas furtadas, não é? E H2 a altura mínima habitável.
E agora nós temos que definir depois como é que nós vamos colocar estas dimensões. Porquê? Porque quando nós temos, por exemplo, acho que na legislação portuguesa o mínimo são 1,90 m, se não estou em erro. Portanto, tudo que seja menos de 1,90 m, que tenha menos de 1,90 m de pé direito, já não é considerado para a área de um determinado espaço que esteja num telhado, portanto, numa cobertura. Portanto, que esteja numas águas furtadas. Isto porquê? Porque nós não conseguimos lá andar, portanto, não podemos considerar aquilo um espaço útil. Portanto, de maneira que as dimensões que nós colocarmos aqui no H1 e H2, que aqui aparece bloqueado porque o teto é plano, portanto não faz sentido aqueles valores, vão ter influência no cálculo da área. Portanto, tudo que esteja debaixo destes valores já não é considerado para efeitos da área. Pronto. Agora, aqui passamos para uma coisa que diz Calculated Value. E aqui já temos aqui dados muito interessantes para nós trabalharmos. Em primeiro lugar, eu vou começar por indicar onde diz aqui nome da sala, vou-lhe mudar o nome, vou-lhe chamar cozinha. Portanto, eu quero que diga lá cozinha, não quero que diga roupeiro. Depois temos aqui a zona de aquecimento. Portanto, já faz parte já é a praia do Nelson, suponho eu. Embora eu não perceba muito bem o que é que tem a ver isto com a zona 1, 2, 3, porque não sei se isto tem a ver com o apartamento, o espaço, portanto, o grupo. Eu suponho que seja a zona técnica. Ok. A legislação vai alterar e a partir de Salveiro 2026 vai ter que ser tudo multizona. Portanto, suponho que isso já esteja preparado para as zonas técnicas. Ok. Nós podemos numerar isto, se quisermos, portanto, e podemos dizer que queremos que apareça essa numeração na legenda. Portanto, eu não quero, não faz efeito, não faz sentido. E depois temos o tipo de espaço que estamos aqui a falar. Portanto, ele por defeito estava cloakroom e eu vou mudar isto para kitchen. Portanto, o espaço é uma cozinha. Depois temos o código da sala. Portanto, isto é importante, penso eu, para a parte térmica, não é? Para efeitos de, portanto, dizer se é uma área utilizável, se é uma área de construção, se é uma área de trânsito, por exemplo, um corredor, se é meramente uma área técnica. Portanto, neste caso é uma área utilizável. Unidade de apartamento, portanto, neste caso é a habitação atual. Orientação, portanto, aqui não vou colocar absolutamente nada. E o undercutting type, agora aqui é a boa questão. Eu aqui não faço a mínima ideia do que é que será isto, mas não interessa, acho eu. Pronto. Nós aqui podemos depois também definir outras coisas. Por exemplo, eu posso querer apresentar o volume deste espaço, o volume interior, digamos assim, deste espaço. Não apresenta porquê. A área de iluminação, por exemplo, também podemos representá-la. O perímetro, isto pode dar jeito para quem quer fazer medições, para rodapés, etc. Ou o pé direito, também podemos colocá-lo aqui neste espaço. Depois podemos dar aqui podemos dar aqui alguns dados extra. Por exemplo, eu posso dizer qual é o acabamento do chão e ele ficar já associado a este espaço. Vou pôr aqui mosaico cerâmico. Não quer dizer que seja importante, portanto, eu posso apresentar ou não. Portanto, neste caso eu vou retirar. O acabamento da parede também posso colocá-lo se eu quiser, e o acabamento do teto também, se eu assim o desejar, também o posso colocar. Portanto, até aqui penso que é mais ou menos pacífico. Depois temos aqui uma área que é o abbreviation, que é, portanto, como é que eu quero apresentar aqui na legenda o nome do espaço, o nome da área, etc. Por exemplo, a área total, eu posso colocá-lo aqui em português mesmo, com um acento no A, ou se eu quiser posso só colocar aqui A igual. Portanto, o que eu puser aqui é o que vai ser colocado antes do meu texto, ou colocar primeiramente só a dimensão, portanto a área. Eu vou pôr assim, como costumo fazer. Prontos. E depois também podemos alterar todos estes
estas representações, por exemplo, a área de iluminação, em vez de ir a dar-lhe outro nome qualquer, o acabamento do chão, o acabamento da parede, etc. Portanto, podemos dar as abreviaturas que muito bem considerarmos, abreviaturas ou não abreviaturas, podem ser textos, não é? Claro que isto depois começa a aumentar. Pronto. Depois temos aqui as superfícies, embora nas superfícies eu coloco isto aqui disabled, porque normalmente a gente depois quer personalizar, não é? Para queremos ser nós a definir o que é que são. Aqui não é tão importante quanto isso, é só mesmo para efeitos de representação das áreas, se o quisermos representar. Podemos acrescentar aqui como é que é dizer, uma legenda personalizada. Vou só aqui mostrar um exemplo. Portanto, eu neste caso não tenho nenhuma criada, mas no fundo era uma coisa assim deste género. Vamos ver se temos aqui uma coisa mais pequenina. Pronto, onde eu depois coloco aqui alguns, se aparecer a área e o volume. Aqui não aparece nada, portanto vou por simplesmente eliminar. Mas podíamos criar uma caixinha com a nossa representação como nós fazemos, não é? E depois... Peço desculpa, no trial essa parte está bloqueada. Ai, não, tenho que pôr no enable, peço desculpa. Sim, tinha que ser habilitado. Depois temos aqui a ordem que nós queremos que apareça isto, não é? Portanto, eu posso trazer isto para baixo, aparece a área, só depois é que aparece cozinha. Portanto, nós agora podemos alterar, portanto, quando temos vários é que provavelmente é que isto dará mais jeito. Agora, também podemos atribuir cores de fundo. Onde é que isto é colocado? Deixa-me só ver. Texto. Aqui. Se eu colocar aqui a trama, exatamente, ele aparece aqui isto, não é? Não é assim muito desejável, mas pode ser feito. Pronto, eu vou tirar a trama para não fazer confusão. Mas podia, por exemplo, eu podia aqui ativar a trama, sei lá, criar aqui uma trama deste modo e não há mais nada. É só mesmo, a trama é mesmo preenchimento e mais nada. Pronto, não quero de todo. Vou fazer OK e fico então com a legenda desta maneira. O que é que eu não fiz? Eu posso, depois de criar esta legenda, é uma coisa que eu vos aconselho, porque, por exemplo, quem tem projetos relativamente pequenos vai, de certeza, fazer mais cozinhas, mais salas, mais quartos, mais corredores, mais casas de banho. Portanto, isto praticamente é sempre a mesma receita, não é? Portanto, o mesmo estilo de visualização, etc. Portanto, o que eu aconselho é depois virem aqui onde diz sem estilo e criar um novo estilo, que eu vou chamar cozinha. Vou criar na pasta turma A22. Desculpem. Sim, pode ser. OK. Portanto, ele vai ficar aqui disponível para eu depois utilizar. Vou fazer OK. Portanto, ele já faz parte de um estilo. Nelson, por favor, diga. Só uma questão. Depois de definir um espaço ou uma área, é possível obter informação, por exemplo, qual é a área da parede exterior, qual é a área dos balcões envidraçados associados só ao espaço? Boa pergunta. Porque assim, isto é um volume, basicamente. Certo. Isto é um volume, é uma extrusão, digamos assim. E inclusivamente, deixa-me só ver aqui uma coisa boa. Inclusivamente, nós podemos, eu acho que dá para exportar. Exatamente, mostrar volume do ambiente sólido. Portanto, isto que estamos a ver é o volume gerado por aqui.
desculpa, como é que nós podemos, depois de fazer essa edição, como é que podemos criar um nome para esse estilo? É carregar aqui onde diz sem estilo. Sim. Sem estilo. E depois faça novo, e depois tem que dar o nome, a pasta, essa coisa toda. Foi o que eu fiz aqui. Ora bem. Você queria era a área circundante, excetuando as janelas, digo eu. Sim, exatamente. Assim, uma das formas de saber é fazer a exportação Certo. das quantidades. Mas estava a ver se conseguia fazer isso sem... Mas esqueça, Alexandre, depois Uhum. eu se calhar depois. É porque assim, ele de certa forma, neste caso, está aqui mais ou menos implícita, porque nós temos o perímetro, temos a altura e temos a área de iluminação. Portanto, se multiplicarmos este um pelo outro e subtrairmos este, obtemos os dados que pretende. Agora, não temos portanto, se a parede é exterior ou interior. Exatamente. Aí- Por orientação solar também. Exatamente. Eu acho que... Mas não, Diga. não perca tempo. Se calhar. Aí consegue fazer isto de certeza absoluta na outra aplicação que eu lhe expliquei no Green Building. Porque quando nós exportamos isto para o Green Building, ele exporta os volumes, se a gente quiser. Certo. Mas eu já lá vou. Ok. Portanto, este aqui está feito. Vamos aqui agora ao outro. Vou colocá-lo aqui. Vou aqui. Vou-lhe alterar o estilo. Propriedades. Vou aqui e vou a cozinha. Vou ativar. Portanto, ele muda logo para a cozinha. Ele não é uma cozinha, é uma sala comum. Portanto, vamos aqui às propriedades. Aqui está tudo certo, não vou alterar nada. Aqui também não. Aqui sim. Portanto, aqui vai deixar de ser cozinha, vai passar a ser uma sala comum. Aqui deixa de ser kitchen e passa a ser living room. Continua a ser área utilizável. Pese embora, eu acho que tinha para aqui. Não tem. Área utilizável. Unidade. Pronto, só temos uma unidade aqui criada neste projeto. Podemos ter várias. Depois podemos ter vários apartamentos também. Aqui a informação é a mesma coisa. Aqui, se calhar, em vez de mosaico cerâmico, vai ser soalho em madeira. Seja ele qual for, não é? E fazemos OK. E ele altera-me então ali a legenda. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou clicar aqui no meio. Não é roupeiro. Vamos aqui às propriedades. Desculpem. Eu aqui devia ter criado também o estilo. Aqui é sem estilo. Vou criar um novo estilo, a qual vou chamar sala comum. E vou adicionar lá a pasta A22 para ficarem lá todos juntos, não é? Para quando eu quiser colocá-los. OK. Aqui também não é roupeiro. Vamos aqui aos estilos. Vou ativar. Também não é uma sala comum, é um hall de entrada. Vamos aqui. Vou-lhe chamar hall de entrada. O tipo de espaço. Hall. Acho que não tem nenhum mais apropriado. OK. Mais uma vez criar o estilo. Aqui está ele. Portanto, neste piso está. Agora, sobe-se um piso. Vamos criar os quartos. Portanto, vamos outra vez aqui. Neste quarto.
vamos mudar o estilo. O mais parecido se calhar é o sala comum. Deixa de ser living room, passa a ser room ou rest room. Living room, bedroom, talvez. Exatamente. Aqui passa a ser quarto. Área utilizável, ok. Vamos criar já o novo estilo, vai se chamar quarto. Ok, ok. Pronto. Aqui já tenho um estilo criado chamado quarto, portanto posso já usar nos restantes espaços, portanto neste e neste, portanto vou aqui, é só picar num dele e no outro, e até posso fazer o seguinte, que é fazer um match properties deste, tudo, para este e este, aqui está. Faltam as casas de banho, falta aqui o roupeiro e falta aqui o corredor. Portanto, vamos aqui, vamos começar aqui pelo corredor, que eu vou utilizar o espaço de quarto como ponto de partida. Aqui vai ser, ora bem, corredor, acho que há, exatamente. Aqui vai ser corredor. O tipo de área vai ser área de trânsito, não sei. Acho que aqui é tudo área utilizável, não sei. Acho que concorda. O Nelson agora não está a prestar atenção, mas pronto. Mas acho que a área utilizável é na mesma, porque pronto, é um espaço interior. Agora vou criar, é o estilo, acho eu que não criei. Pois não, um novo estilo, corredor. E, assim, este trabalho que eu estou aqui a ter agora, só vou tê-lo esta vez. Portanto, eu agora a partir daqui posso usar esses estilos quando eu quiser. Quando tiver aqui os estilos visíveis, obviamente. Portanto, vamos aqui, coloco aqui ao ambiente e área, propriedades. Vamos aqui. Eu vou pôr igual à cozinha, porque a cozinha também utiliza mosaico cerâmico. Vou-lhe chamar WC. Aqui vai ser um WC ou bathroom. É mais indicado. Ok. Centrar a legenda. Criar um estilo. Exatamente dentro da mesma pasta. E agora vamos aqui colocar uma legenda e eu vou aproveitar esta aqui, que é igual. Vou às propriedades, copio absolutamente tudo para aqui e está feito. Agora só falta ali um roupeiro. Vamos usar o quarto como modelo. Acho que é cloakroom, se não estou em erro, exatamente. E vamos por aqui roupeiro. Ok. Vamos criar um novo. Cá está. Alguém quer colocar alguma questão? Até agora não. Pronto. Isto que vocês veem aqui são volumes que estão lá dentro dos espaços, quer num espaço, quer no outro, quer no piso de baixo, quer no piso de cima. E que se eu agora, portanto, eu vou aqui fazer o seguinte, vou gravar isto. Se eu agora quiser, eu posso exportar estes volumes para um software de cálculo ou uma coisa assim qualquer. Vamos só ver aqui, ele vai agora aqui pensar um bocadinho.
há aqui um espaço que eu não coloquei. Que é este da cobertura, mas que eu vou ignorar para já. E então agora vamos aqui, eu vou exportar. Aqui vou exportar isto para o tal Green Building XML. Ele vai aqui para o ambiente de trabalho, não faz mal. Vou fazer guardar. E ele agora pergunta-me aqui se eu quero mostrar os volumes dos espaços ou se quero mostrar os volumes das zonas. Portanto, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Portanto, neste caso eu quero mostrar os volumes de cada um dos espaços. Portanto, serão room volumes. Eu penso que ele agora vai pensar aqui um bom bocado. A dada altura vai-se queixar que há materiais cujos parâmetros térmicos não estão atribuídos. E vai-me pedir para os adicionar manualmente. Exatamente, valor de U não calculado. Portanto, estes materiais padecem do mal de não terem parâmetros térmicos atribuídos, não é? Por isso é que ele está a dar aquele erro. Eu podia agora preencher isto manualmente, claro que eu tinha que o saber, não sei, pronto, não faz mal. Agora posso é vir aqui buscar uma coisa parecida, posso ir aqui buscar madeira de pinho, pode ser, ok. Um está resolvido. Este vou buscar de telha, ok. E este vou buscar precisamente madeira de pinho, porque aquilo até é madeira de pinho. Faço ok, ok. Portanto, ele agora exporta. E eu agora vou aqui, Green Building. Vou ao Viewer e posso importar o fecheiro que eu criei, que andará aqui. Aqui, XML. E aqui está. Curiosamente, não me aparece aqui o espaço. Deveria aparecer. Eu não sei se o Nelson me está a ouvir, mas aqui é que terá provavelmente a opção para obter a área de cada uma destas paredes separadamente. Oh, João, desculpa, eu só agora é que vi, estava aqui com uma chamada, só agora é que percebi, eu não sei se disse alguma coisa ao meu respeito. Não, eu coloquei-lhe um bocado uma questão, mas já nem me lembro o quê, mas pronto, mas consegui avançar com isso. Agora, aqui estava a dizer que, muito provavelmente, a partir daqui é que já consegue as tais áreas que Sim, pretendia. Daqui tem mesmo que ser, porque lá está, por isso é que eu lhe perguntei na sessão passada como é que eu conseguia obter todas as dimensões da área, paredes, portanto, eu depois, para conseguir fazer aqui a simulação, ele já tem que ter toda essa informação. Exato. Agora, eu só não queria, era, por exemplo, o arquiteto me enviava-me o projeto em BIM e eu conseguia, só no BIM, dar-lhe essa informação, sem ter que ouvir este programa de simulação. Mas não perca tempo, porque eu depois... Ok. Não, é assim, pela exportação consegue, não é... Sim, sem dúvida. Portanto, aqui pela parte dos quantitativos consegue. Agora, não sei se será assim tão... Posso-lhe só pedir, se clicar numa área, num espaço, na barra de propriedades não terá aqui essa informação? Não, o que tem é exatamente o mesmo que está no outro. Portanto, tem aqui os perímetros, a altura,
o volume, pronto, não consegue chegar lá. Por aí. Deixa-me ver se às vezes aqui, por algum motivo... Pois, eu estava a ver se conseguia selecionar o contorno, mas não, ele não me deixa. Mas vamos ver aqui outra coisa que eu também nos vou mostrar, que é o seguinte. Eu, depois de ter feito este trabalho, isto vai-me facilitar extremamente a vida, porque eu a partir daqui agora posso obter um mapa de acabamentos de uma forma fácil. Deixem-me só ver, acho que é aqui nos quantitativos, vou aqui onde diz Used Materials, Ambiente. Eu vou fazer aqui neste caso uma lista gráfica, ou seja, vou fazer o mapa de acabamentos no próprio desenho. Ele pergunta-me dos espaços regenerados, claro. Se eu quero mostrar as camadas invisíveis, eu digo que não, vou fazer OK. E então ele faz-me isto, que é, aqui temos os espaços todos, desculpem, o tipo de entidades que estamos a falar, portanto aberturas, paredes, acabamento do chão ou teto, os materiais que estão a ser utilizados, o piso e depois temos aqui a cozinha, sala comum e o hall de entrada, portanto a cozinha tem madeira. Estou aqui a pensar, onde é que tem madeira? Nas aberturas, ok. Tem madeira pelo lado interior, portanto as janelas são em alumínio. Não, peraí. Isto a madeira é capaz de ser referente às portas interiores. Peço desculpa, Alexandre, isso é no documentação? Qual é o... Documentação, quantitativo, used materials, ambiente e depois tem aqui a lista gráfica ou lista de Excel. O lista de Excel, claro está, exporta para Excel. O lista gráfica, coloca-os aqui. Isto é o que ele exporta para Excel. Portanto, a lista gráfica fica com este aspecto. E depois pode ser editada. Inclusivamente, não, aqui não é o caso, mas há aqui uma situação em que a gente altera na própria tabela e ela associa aos próprios objetos. E outra coisa que eu queria mostrar-vos que é... Vamos aqui a esta parede. Desculpe lá, aquilo que me falou agora pôs-me aqui a pensar. Deixa-me ver se eu consigo a partir daqui obter os dados que pretendo. Parede. Que informação é que necessita? É só a área? Deixa eu ver se por aqui chegava lá. Pois, o problema é que isto é a área de interior, mas é da parede completa, porque a parede vai dali até aqui. Ou seja, não resolve totalmente o problema, ia ter que separar as paredes. Este aqui
também não me parece digno. Acho que ele não está a descontar a janela. Eu vou procurar saber isso. Como é que agora também me deixou com a pulga atrás da orelha. Confesso. Vou por aqui uma indicação. Vou... Já agora, Alexandre, quando seleciona a zona, vai ser precisamente para isso. Para ele conseguir, para cada zona, saber qual é a área de parede, por exemplo, a área de parede, a área de hidratados, que é para depois fazer o cálculo da simulação dinâmica. Por isso é que ele pergunta qual é a zona que está associada ao espaço. Vou procurar saber isso e depois na próxima sessão a ver se tenho aqui alguma novidade para lhe dar. Alguém tem alguma questão que queira colocar relativamente a isto? Oh, desculpem, eu estou aqui a fazer as neiras. Eu tenho que fazer um print screen é de vocês, não é do ecrã. Não há dúvida até ver esta questão. Portanto, como veem, isto tudo é informação. Portanto, é tudo informação que estamos aqui a colocar no software, a colocarmos no nosso projeto, que vai ser útil para a pessoa que venha a seguir, portanto, e que vai, de certa forma, tirar partido dessa mesma informação. Portanto, já tínhamos visto na sessão anterior, já me lembro, qual é a diferença entre um elemento do SketchUp e do Revit. Lembram-se de importar qual é a diferença de um e do outro? Embora acho que exploramos isso, mas não exploramos tudo. Ok, mas acho que era isso. Portanto, conforme se recordam, nós tínhamos visto a questão dos parâmetros BIM e que era uma forma de nós termos informações sobre o objeto. Eu acho que tínhamos usado aqui como exemplo esta torneira que aqui está, em que vemos aqui aos parâmetros BIM e neste caso não tinha lá nada. Mas houve aqui um objeto, acho que foi este. Não. Tinha a ideia que havia aqui um objeto que eu adicionei informação. Ok. Nós tínhamos visto esta questão dos parâmetros BIM, portanto, que é a informação que está associada aos nossos fecheiros. Portanto, neste caso, tenho aqui um candeeiro, portanto, que introduzi no projeto e ele vem aqui com toda uma série de dados respeitantes a este mesmo candeeiro. Por exemplo, ele diz-me que a iluminação dele é de 600 lumens, portanto, isto é útil para quem for fazer um projeto de iluminação para este espaço, não é? Já começam a aparecer pessoas a trabalhar só na parte de iluminação, a fazer projetos de iluminação, não projeto de eletricidade, são coisas distintas, não é? Projeto de iluminação já influi, portanto, o tipo de ambiente que a gente quer criar, portanto, se é um ambiente mais intimista, um ambiente mais acolhedor, ou um ambiente mais visual, em que se consegue trabalhar, portanto, um ambiente de trabalho, portanto, e eles utilizam a melhor forma de pôr a iluminação o mais distribuída possível, ou distribuída da melhor forma. E depois temos aqui mais dados técnicos, como a voltagem a potência desta lâmpada, portanto, em watts, portanto, temos aqui 11 watts, entre outro tipo de informações, portanto, que temos aqui que podemos adicionar este objeto. E eu, se não me engano, eu tinha importado um do SketchUp e um do Revit, se muito me recordo, importamos uma sanita do SketchUp e outra do Revit, ou não? Para ver as diferenças uma para a outra. Já não me lembro.
fácil saber. É só vir aqui ao vosso fórum. Aquele comando espetacular Trim do AutoCAD não existe aqui no Lima? Qual é o comando espetacular? É Trim. O Trim. Trimar, o cortar. trim. Ele tem um trim, mas funciona de maneira diferente. Mas para quê? Para paredes? Estava aqui a tentar cortar uma trama. A trim às tramas ele não faz, não. Não faz ou faz? Não percebo. Não faz, não faz. Ok. Funciona quase como um super app, é isso? A pessoa tem que estar a área e ele depois experiência. Exatamente. Ok. Não fiz a distinção do que é do Revit e do Arcline XP ou do Revit ou do SketchUp. Pronto. Porquê? Pronto, eu acho que vos aconselhei duas bibliotecas, certo? A 3D Warehouse e a BIMobject, correto? Sim, mas aquilo não é preciso a pessoa registar. Sim, tem que estar registado, sim. Mas o registro é gratuito, Ok. tanto num como no outro. Portanto, esta biblioteca... Podemos usar a conta Gmail, não é? Diga, desculpa? Podemos usar a conta Gmail. Sim. Qualquer conta. Pronto, eu tenho aqui as duas. Aqui vou fazer o sign in para fazer download, senão não consigo. E dizemos que são estudantes. É indiferente. Está a fazer o registro em qual? No Object? BIMobject? BIM.com. É este? BIM.com ou não? Não, BIMobject.com. Ora bem, vamos aqui procurar uma coisa. Vamos procurar aqui... Vamos primeiro aqui. Vamos procurar nos sanitários. Os da cena induzida da Duravit, eles não querem nada comigo. Vamos aqui a uma da Sanitana. Sanitana Glam. E vamos ver se ela também existe aqui. Sanitana Glam. Glam da Sanitana. Será a mesma? Dá-me a ideia que sim, só que aqui tem a mochila e aqui não tem. Pronto. Isto é suspenso? Não. Wall Mountain deve ser suspenso, sim. Uhum. Pois. Lógico. Ok. Então assim, eu vou aqui descarregar e vou descarregar o fecheiro do Revit, que é este fecheiro com extensão RFA. Está. Ele fez o download. Agora, vou aqui descarregar e imaginem que não tinham o fecheiro do Revit. Nós podemos ir buscar o fecheiro IFC, portanto, a extensão que é comum a todos os programas BIM. E eu vou fazer também o download. E já agora, vamos só ver se ele tem também do SketchUp. Por acaso tem. Ou pelo menos diz que tem. SKP. Portanto, isto é mesmo a sanita. Eu vou pôr aqui numa pasta. Vou criar aqui uma pasta para ser mais fácil. Prontos. Isto... Peço desculpas que estamos, quando vamos descarregar, qual é extensão que devemos... O que eu aconselho é RFA. Mas eu aqui fui buscar RFA, IFC e SketchUp. E agora vamos tentar perceber quais são as diferenças entre eles. Eu vou começar pelo SketchUp, que é o mais fácil deles todos, porque ele imediatamente importa o modelo e permite-me logo utilizá-lo. Portanto, eu vou aqui... Isto é muito fácil, é só ter aqui a janela do Windows onde eu tenho os fecheiros, pegar no fecheiro e arrastá-lo cá para dentro. Fazer um drag and drop para dentro do desenho.
imediatamente ele abre-me o fecheiro e aqui conseguimos perceber se realmente ele está com as dimensões corretas ou não. Eu penso que sim, portanto ele diz aqui A 53 cm, B, eu não sei o que é o A, o B ou o C, mas eu penso que isto são medidas relativamente fidedignas, 40 cm, 55 cm, portanto está ok. Vou colocá-lo, agora tenho que lhe dar um nome, eu vou-lhe chamar Sanitana Glam e vou pôr aqui entre parênteses SketchUp, para nós depois distinguirmos uns dos outros. Vou colocá-lo na minha pasta e vou-lhe dar uma subcategoria sanitários. Prontos. O produtor Sanitana e a linha de produtos é a Glam. É Glam ou é Glow? Acho que é Glam. Glam, ok. Portanto, que é o modelo da Sanita. Eu faço ok. E agora vou colocá-lo algures aqui. Pronto. Ele ficou aqui fora da casa. Como vê. É este modelo 3D. Pronto. Este é o de SketchUp. Eu vou identificá-lo aqui com texto. Para ser mais fácil ainda. Ups. Tirar esta coisa daqui. Ok, SketchUp. Agora, vamos a importar a mesma coisa, portanto, a mesma sanita, mas neste caso de um fecheiro IFC. Vou pegar no, vou pegar no fecheiro IFC, vou colocá-lo aqui. Eu depois tenho aqui várias imports, portanto, importar IFC e criar um novo projeto, que não é o que eu quero, portanto, eu quero importá-lo no projeto atual. Posso fazer uma ligação, etc. Portanto, neste caso, eu quero esta segunda opção. Quero importar tudo. Ele já está aqui a pensar. E eu fiz para aqui uma asneira qualquer, que eu não sei para onde é que ele foi parar. De veras estranho, agora aparece-me isto, que erro é isto? Ok, vou importar outra vez. Vou importar para aqui, vou importar para o fecheiro atual. Desculpem, é isto que eu quero, é converter o IFC num único objeto. Portanto, eu quero transformar isto num objeto. Vou importar tudo, vou carregar aqui em local, vou-lhe dar um nome. Ele já me preenche aqui o nome, porque é o nome que ele já tem associado, portanto já está nos próprios parâmetros BIM. Portanto, aqui é Sanitana Glam. A Sanitânia, e aqui vamos pôr Glam. Ok. Não é nos acessórios, que é nos sanitários. Ok. E agora pede-me onde é que eu quero colocar. E eu já coloquei para ali uma sanita ali perdida, ali no meio do nada. É preciso ver, isto acontece exatamente como acontece no CAD. Às vezes a gente perde para aqui objetos, faz um zoom e as coisas ficam muito pequeninas. Isto porquê? Porque anda aqui um sacaninha perdido que eu vou eliminar. Ou pelo menos assim eu queria fazer. Ok. Pronto, este já não é de SketchUp. Este é um IFC. É o fecheiro IFC. Ok. E agora vamos buscar um terceiro, que vai ser do Revit, que é mais complexo de importar, mas vamos depois ver que vamos ter vantagens nisso. Portanto, a primeira coisa complexa que acontece aqui é que vão reparar que o nosso projeto vai desaparecer por uns instantes. Portanto, vamos ter que editar o nosso modelo de Sanita e só depois é que voltamos ao nosso desenho. Portanto, eu vou importá-lo aqui. Ele vai-me aqui gravar o fecheiro, está-me aqui a pensar, e ele vai-me levar para uma espécie de um mundo paralelo. Vocês, no CAD, sabem quando fazem um block editor? Ele entra no editor de blocos, portanto, muda o fundo do ecrã e tudo mais. Isto é um processo muito idêntico. Eu faço OK, aqui não entrem em pânico, o nosso projeto não desapareceu,
Eu simplesmente entrei noutro mundo, vamos chamar assim. E agora aqui, portanto, a minha sanita não está na posição que eu queria. Vou aqui rodá-la. Para rodá-la, eu vou aqui selecionar o modelo 3D. Vou carregar aqui nesta seta. Aí não é nesta. Ali carreguei, não era aqui que eu queria, era aqui. Vou rodar 90 graus. Mais 90. E mais 90. E agora sim. E agora ele já está na posição correta. Tendo isto tudo feito, vou aqui ao modo Sketch e faço criar um novo objeto. Vocês depois têm isto noutros exercícios. Vou fazer Select All, selecionar tudo e cá está outra vez a mesma história. Portanto, aqui vou criar Sanita Glam e eu esqueci-me no outro de escrever IFC, mas neste não vou esquecer, vou-lhe chamar RFA. RFA ou Revit, se quiserem. Vamos por Revit. Prontos. A categoria vai ser a minha própria categoria, a subcategoria vai ser sanitários, produtores sanitárias e linha de produtos Glam. Exatamente como no outro. Ok? Ele gravou na biblioteca, pergunta-me se eu quero sair do Sketch Mode, tal e qual como no caso do Block Editor. Portanto, eu vou fazer assim. E agora sim vou voltar ao meu desenho, ao meu projeto, não é? E vou inserir então agora a sanita ao lado das outras duas. Portanto, vou aqui ao lado. Ele não insere logo, portanto eu tenho que vir aqui ao centro Design, Objetos, Meu, Sanitários. E estão aqui as três sanitas Glam. A Glam SketchUp. Eu já tenho aqui outras Glams que importei. A Glam normal e falta-me a do Revit. Onde é que ela anda? Eu coloquei aqui. Deixa-me ver se... Pois, eu coloquei no sítio errado. Está no saneamento e não nos sanitários. Não faz mal. Portanto, eu vou arrastar e largá-la para aqui. Vou colocá-la vou colocá-la aqui numa coisa que diz colocá-la em parede. E vou colocá-la neste espaço. Vamos só aqui... desculpem. Criar uma cópia deste texto. E daqui para aqui. A diferença é que este vai ser do Revit. E eu vou pôr aqui entre parênteses RFA. RFA é Revit Family qualquer coisa. Portanto, são as famílias do Revit. Famílias que no fundo são como se fossem estilos, digamos assim. Prontos. Eu estou aqui sempre a falar. Não há ninguém que queira colocar uma questão? Não. Está tudo mais ou menos percebido. Ora bem, Diga. Está tudo ok. Tudo ok, ótimo. Então é assim, visto de cima, visto em planta, como podem ver, elas não diferem muito umas das outras. Portanto, há aqui uns ligeiros detalhes, umas pequenas diferenças da forma de representação da sanita vista em planta. As dimensões também não creio que sejam diferentes, a não ser que o próprio fabricante tenha cometido alguma gafa ou por algum outro motivo, não sei. Pronto. Portanto, em 2D está tudo mais ou menos sob controle. Em 3D, olhamos para elas e também aparentemente são todas iguais. Se eu vier agora aqui a esta, que é do SketchUp, às propriedades, aos materiais, ele tem este material atribuído. Se eu vier a este, vou aqui também aos materiais, tenho o mesmo material atribuído. E se vier ao do Revit, aos materiais, ele tem um material atribuído que não existe na minha biblioteca. É assim, eu aconselho, se quiserem utilizar os elementos RFA, que eu ainda não fiz, porque este computador é relativamente recente, há uma coisa que é o Autodesk Material Library, que podem fazer o download gratuitamente. Pronto, convém a mais recente se possível, não é? Vão aqui, Autodesk Material Library 2020, portanto ele faz o download. Isto é um fecheiro pesadíssimo, eu vou parar, tem 1,1 GB, portanto, e tem todos os materiais
normalmente associados ao Revit, portanto, e que depois o Arcline XP vai buscá-los à biblioteca, não é? Aliás, É o 2025 ou 2000? 2020, acho que era o mais recente, era o 2020. Agora, o mais recente que eu vi aqui é 2020. Pronto, isto é um fecheiro zip, depois tem que ser instalado e tudo mais, portanto tem que se fazer descompactação, instalação, portanto, e ele depois instala essas bibliotecas. Agora, qual é a diferença entre estes três, a grande diferença entre estes três elementos? Se eu vier aqui ao do SketchUp, portanto, à sanita do SketchUp, às propriedades, a geometria é exatamente igual às outras duas, portanto, vocês viram, em planta e em 3D não diferem umas das outras, mas se viemos aqui a uma coisa que é a configuração de parâmetros BIM, eu vou só aqui aumentar isto um bocadinho para ver se o texto estão a ver aqui. Configuração de parâmetros BIM, se eu vier aqui editar, eu vou verificar que só tenho 6 parâmetros BIM. Um que diz aqui Arcline XP Object Common e outro Arcline XP Common. Portanto, isto aqui são os parâmetros BIM associados deste objeto, que como veio do SketchUp, ele pura e simplesmente só vai buscar os parâmetros normais de qualquer entidade do Arcline XP. Portanto, todas as entidades do Arcline XP e de qualquer software BIM têm parâmetros BIM, portanto, independentemente de termos adicionado ou não. Portanto, que são, no mínimo, tem que ter um nome e um fabricante. Repararam que eu dei o nome fabricante a isto. E eu agora aqui podia editar aqueles dados, conforme vos expliquei na outra sessão, portanto, podia acrescentar estes dados todos aqui ao objeto, nomeadamente, por exemplo, podia dizer que esta sanita custa 550 euros. Não faço a mínima ideia quanto é que custa uma sanita nos dias que correm, mas pronto, vamos aqui inventar, não é? Portanto, eu posso aqui colocar estes dados. Portanto, os dados do SketchUp, do elemento do SketchUp, são apenas e só estes. Reparem, não há aqui materiais sequer. Apesar do modelo 3D ter um material, ele não tem aqui o material indicado. Faço OK? OK. Agora, vamos comparar com o IFC. Eu venho aqui ao IFC, vou às propriedades, portanto, até aqui tudo praticamente igual ao SketchUp, mas quando eu venho aqui à configuração dos parâmetros BIM, faço editar, eu tenho muita mais informação. Nomeadamente, tenho aqui 58 parâmetros BIM que não me apareciam no outro, o outro só tinha 6, lembram-se? Tínhamos o Object Common 1 e o Common tínhamos 5, e aqui temos um parâmetro BIM aqui, que é o LOD. O LOD é o nível de detalhe, eu já vos vou explicar o que é isso. É assim, vou-vos explicar isto de uma forma relativamente rápida. E isto aqui são os parâmetros BIM que já vêm com o próprio objeto. Nomeadamente o tipo de objeto que se trata, portanto é para ser utilizado é um sanitário, uma sanita, o site do fabricante, as medidas, o país onde ele é fabricado, portanto neste caso é em Portugal, IAN Code, eu não sei se deve ser um código qualquer, uma certificação qualquer que ele tem, a altura, a classificação deles em termos de BIM, portanto Sanitary Terminal. E pronto, e temos aqui pronto, o material que é utilizado, que é a cerâmica vidrada chinesa. Que mais? O sítio onde nós podemos encontrar informação sobre este produto, que ele neste caso remete-nos para o site BIM Object. Vamos aqui buscá-lo. É exatamente o mesmo de onde descarregamos. E depois temos aqui o site, no próprio site da marca também o mesmo produto. Cá está o Glam Series, Glam Toilet. Portanto, e temos aqui mais informação sobre o produto. Isto vai ser extremamente vantajoso para quem pegar no projeto a seguir. Portanto, a seguir ao arquiteto que fez este projeto, provavelmente virá o medidor orçamentista ou o dono de obra e já não precisará de recolher informação sobre o produto porque ela já está aqui incluída. Prontos, e por aqui vai N outras informações que lhe podemos atribuir. Agora, o que é o LOD? Level of Detail. O LOD é um nível de detalhe. Deixa-me ver se eu encontro aqui algum gráfico que permita explicar isto com relativa facilidade. Dimensions.
Isto não é bem o LOD, mas pronto, mas dá para perceber um bocadinho. O LOD significa Level of Detail, que corresponde ao nível de detalhe que nós temos que apresentar num projeto, não é? Não quer dizer que seja detalhe desenhado ou detalhe modelado. Pode ser detalhe a nível de informação que lhe estamos a atribuir. Portanto, nós temos aqui vários LODs, não é? Em que temos as informações que nos são dadas sobre o projeto e vemos aqui, portanto, quando começamos a subir o LOD, neste caso o LOD 500, aqui já temos custos atribuídos, já temos documentação de compra, etc., que não tínhamos no outro produto, por isso é que ele não está no LOD 500, ele estava no LOD 300. Aqui temos outra informação que é associada também ao produto, portanto a nível de fabrico e de colocação, métodos de colocação em obra. Esta informação não está a ser dada no nosso, aqui no Arcline XP, nós não a conseguimos ver, portanto daí ele só ter este LOD 300 e não ter o LOD nem 400 nem 500. Portanto, quanto maior for o LOD, mais informação vamos ter sobre aquele tipo de objetos, não é? Isto depois há uma outra coisa que eu estava aqui a ver, fazer aqui um comparativo, desculpem, deixa-me ver se temos aqui imagens. Ok. Isto no fundo vai-nos dar informações relativas para depois, portanto, para fazer a ligação entre o nosso modelo 3D e as fases de implementação do BIM. Quando temos um lote 100, por exemplo, só temos praticamente o nosso modelo 3D. Aqui temos um design esquemático, provavelmente já temos materiais e tudo mais no lote 200. Quando falamos no 300 já temos um nível de desenho já mais acentuado e aí já vamos meter fabricantes, informações técnicas sobre os objetos, etc. Quando entramos aqui no Construction Stage, aí já vamos querer ter informações sobre a colocação do objeto, preço, etc. As Build, vamos querer outro tipo de informações que não temos nos outros anteriores, como sejam, por exemplo, a questão da manutenção do objeto, com instruções de utilização de uns determinados dispositivos, por exemplo, ar-condicionado, o que fazer em caso de haver algum problema, etc. Portanto, todos eles são níveis de detalhes diferentes. E depois existe uma outra forma de nós classificarmos o nosso modelo BIM, que são as dimensões. Deixem-me ver aqui, isto é o LOD. Eu vou aqui buscar. Pronto. As dimensões do BIM que começam no nosso mais que conhecido 3D, portanto, é a primeira dimensão conhecida do BIM. A dimensão 2D não é BIM, portanto, se nós tivermos um modelo 2D, não estamos a trabalhar em BIM, de certeza. Agora, quando estamos a trabalhar em 3D, podemos estar a trabalhar em BIM, mas quando nós já introduzimos informação, como por exemplo um cronograma de execução em obra, por exemplo, quando nós temos um modelo 3D de arquitetura em que temos pilares, vigas, lajes, paredes, portas e janelas, nós subdividimos a construção por lotes e damos uma fase a cada um desses lotes. E aí estamos a introduzir um cronograma, portanto estamos a dizer que primeiro vão ser construídas as vigas, depois vão ser construídas os pilares, depois vão ser construídas as vigas, depois as lajes, depois as paredes, depois as portas, depois as janelas. Aí já estamos a entrar na dimensão 4D, portanto, isto mesmo em termos físicos, normalmente a dimensão 4D diz respeito ao tempo, não é? Depois temos a dimensão 5D, onde aqui já entra a questão do custo, não é? Portanto, das medições e a orçamentação. E depois temos por aí fora, e depois agora toda a gente inventa um D novo, não é? Portanto, que é a sustentabilidade, a gestão, a segurança, etc. Portanto, isto depois
estão sempre a inventar, daqui a pouco já vamos no 500D e pronto. Mas estes são os básicos. Os básicos são até ao 7D. Portanto, a parte da sustentabilidade, a parte da gestão, acabam com... A parte da gestão tem mais a ver com a manutenção do nosso próprio edifício. Ora bem, continuando. Portanto, este modelo tem o LOD 300, portanto, não tem preços, não tem nada. Portanto, se eu começasse aqui a adicionar isso tudo, mesmo sem mexer no meu modelo 3D, eu estava a passá-lo provavelmente do LOD 300 para o LOD 400, porque estou-lhe a dar a informação que me falta para dar o salto de um ponto ao outro. Pronto, aqui está. Faço OK. Portanto, isto é a informação do modelo IFC. Agora, eu posso, se eu quiser, transformar este modelo, que é do SketchUp, não vou transformá-lo no modelo IFC, mas posso equiparar a informação que está neste modelo IFC e atribuí-lo a este modelo. Como é que eu faço isso? Se eu vier aqui às propriedades deste modelo e vier aqui às configurações dos parâmetros BIM, eu posso exportar para uma folha de Excel os parâmetros BIM deste modelo IFC. Portanto, vou aqui onde diz fazer relatório de Excel. Eu vou usar aqui um nome, vou criar aqui no ambiente de trabalho, vai ser Sanitana Glam. E ele vai-me exportar para uma folha de Excel todos os parâmetros BIM e todos os grupos BIM que estão aqui a ser utilizados aqui neste objeto, portanto, nesta sanita, e que eu não tenho no SketchUp. Portanto, eu criei um ficheiro Excel. Este ficheiro do Excel, eu posso editá-lo se eu quiser. Deixem-me ver, agora fiz a asneira, fechei. Eu posso editar aqui os dados. Vamos pôr aqui um preço 1100 euros, por exemplo. Vou gravar. Vou fechar. E agora, vamos fazer o seguinte. Vou aqui à sanita do SketchUp. Vou às propriedades. Vou às configurações de parâmetros BIM. E eu aqui, lá está, só tenho as duas básicas. Mas eu posso importá-las. Portanto, posso vir aqui, Import from Excel. Vou buscar o ficheiro da Sanita Glam, portanto, onde eu tinha os parâmetros, e aqui tenho os parâmetros BIM importados, inclusivamente aquele que eu alterei, que foi o preço que lhe pus 1100, faço OK, OK, portanto, e agora, se eu vier aqui ao objeto do SketchUp, ele tem então as características exatas que tinha o modelo IFC, porque foi de lá que eu fui buscar essa informação. Convém explicar é que este modelo IFC pode ser utilizado em qualquer software. Portanto, Arcline XP, Revit, Archicad, inclusivamente os ficheiros, os programas de cálculo, como o CIPCAD, Tricalc, aquele de estrutura, o Tecla. Portanto, tudo o que é software BIM importa e exporta IFC. Se não importar e exportar IFC, não pode ser BIM. Inclusive, o SketchUp também importa IFC, embora acho que deve perder alguma informação. E agora, chegamos ao modelo do Revit. O modelo do Revit, que normalmente são modelos muito mais completos. Eu venho aqui às propriedades, vou aqui aos parâmetros BIM e vamos ver que ele tem ainda mais informação que não tínhamos no outro. Mas muita desta informação é relativamente ao Revit. Não é? Portanto, é o próprio Revit que gera essa informação. Por exemplo, o Default Elevation, que é a altura em que ele é colocado. Aqui na família, vamos buscar aqui, aparece N vezes o material da sanita aqui especificado. Portanto, no fundo, temos a mesma informação repetida N vezes. Portanto, temos aqui o diâmetro, temos aqui outros valores que provavelmente não vimos da mesma maneira do outro. Portanto, a informação aqui é exatamente a mesma, só que está organizada de um modo diferente. Portanto, temos também a página da Sanitana, temos a página do produto no site BIM Object,
Estava a ver se tinha aqui do site da Sanitana, está aqui também. Temos aqui as regiões onde este produto está disponível, portanto ele está praticamente disponível em todo o mundo. Que mais? Pronto, temos no fundo os mesmos dados que tínhamos no outro, se quisermos indicar. Portanto, já viram, perceberam mais ou menos, de certa forma, do Revit para o IFC, não teremos grande diferença aparente. Mas essa diferença é apenas e só aparente. Porquê? Porque normalmente estes cheiros do Revit, não quer dizer que sejam todos assim, vêm já preparados com ligações para efeitos de projeto. Ou seja, eu se introduzir uma sanita deste género, normalmente eles trazem este símbolozinho que vocês aqui veem, que eu vou aqui mostrar, que se eu carregar neste não aparece símbolo nenhum. Viram aquele símbolo que tem uma espécie de uma sinalética de água? Portanto, aparece aqui, aqui não aparece e aqui também não aparece. O que é que isso significa? Eu vou aqui mostrar no modelo 3D, que acho que é visualmente mais interessante. Desculpa, assim. Se eu carregar nesta sanita, se eu selecionar esta sanita, vocês veem então o tal símbolo, que se eu clicar sobre ele, eu tenho aqui um menu que me vai permitir fazer ligações de saneamento diretas a partir deste elemento. E nem me tenho que me preocupar com a dimensão da tubagem, porque a dimensão da tubagem já está associada a este objeto e é de cerca de 10 cm. Não sei se é 10 ou 11, mas ali indica 10 cm. Então, eu posso já desenhar o saneamento a partir deste elemento sem ter que me preocupar com dimensões, com curvas, etc. Isto depois é tudo configurado, claro. Mas a partir daqui eu desenho então todos estes portanto, dispositivos. A partir do momento em que eu, a partir daquela tubagem, a partir daquele elemento desenho esta tubagem, aquele símbolozinho que estava aqui um bocado assinalado a verde, agora está assinalado a vermelho. Isso quer dizer que ele já está em uso, portanto eu não posso ter duas tubagens duas tubagens de saneamento ligadas ao mesmo dispositivo. Portanto, isto vai facilitar, e de que maneira, o projeto de saneamento, neste caso, não é? Portanto, quando um engenheiro civil pegar nesta parte e quiser trabalhar a parte do saneamento. Isso não quer dizer que a gente nos outros elementos também não possa adicionar isto. Eu posso vos mostrar como é que se faz, mais por mera curiosidade. Vocês, se calhar, nesta fase ainda não vão entrar muito por aqui, mas para perceberem que isto é possível ser feito. Força, Teresa. Eu gostava de saber, por exemplo, a pessoa quando trabalha com várias pessoas, trabalha-se numa base, nós arquitetos, engenheiros e paisagistas, pois muitas vezes no final já o arquiteto junta tudo. Como é que isso se faz no software depois as coisas são criadas em layers diferentes, aquilo eu vejo que há layers, mas a pessoa não consegue propriamente, ou vai criando layers, como é que isso costuma ser feito? Isto é feito tudo no formato IFC. Portanto, toda a gente exporta para IFC, independentemente do software que utiliza, não é? Pode ser o Artline, o Revit, o Archicad, o Zip, o Tricalc, whatever, não é? Portanto, cada um utiliza o seu software, mas todos eles têm que exportar para IFC. E há Então é o arquiteto no final que importa as possibilidades para dentro do seu projeto, para dentro de uma base? Normalmente é um arquiteto, mas aqui temos que pensar numa figura nova que se chama o coordenador BIM, que pode ser o chefe da equipa de arquitetura ou não, pode ser um funcionário dele e normalmente é uma pessoa que está mais à vontade com estas questões do BIM. Eu penso que lhes mostrei a plataforma do Trimble Connect na semana passada, mostrei. Pronto. Quando nós definimos aquela equipa do projeto no Trimble Connect e que damos acesso às pastas e não sei o que mais, há uma tarefa que nós podemos atribuir a todos eles, que é, semanalmente, por exemplo, um dia da semana, toda a gente tem que colocar numa pasta o estado atual do seu modelo.
E o coordenador BIM o que faz é colocar tudo em conjunto. Portanto, ou seja, não sei se sabe trabalhar em XREF no AutoCAD ou no ZWCAD. Se tem essa. Não? Sim, sim, só. Sim? Prontos. Basicamente é como se pegássemos nos modelos IFC todos e introduzíssemos com um XREF no mesmo modelo. Há aqui uma regra importantíssima, é que toda a gente tem que trabalhar com o mesmo sistema de coordenadas. Porque se alguém move o seu modelo 3D para um sítio qualquer, é o fim da picada, porque os modelos já não coincidem, não é? Portanto, temos que ter um ponto de referência e toda a gente tem que o respeitar. Sim, isso é na base, ou é o levantamento de dados seja referenciado, mas não existe a figura do o CS aqui na. Existe sim, existe também. Existe. Também existe. Sim, sim. Tem que estar aprendendo mesmo o CS. E como é que funciona o XREF no BIM? É exatamente o mesmo modo. É exatamente o mesmo modo. Até a caixa de diálogo é muito parecida. Nós podemos vir aqui, inserir, importar. Não é aqui. Não, é link. Link. Fazemos aqui o link, neste caso com o IFC. Portanto, conhece esta caixa de diálogo dos XREFs de certeza. Portanto, é muito, muito parecida com a do CAD. É exatamente igual. Pronto, então nós juntamos aquilo tudo. Agora, toda a gente tem que respeitar a regra número 1, é manter as coordenadas conforme estão. Porque se alguém desloca o modelo mais para a esquerda, mais para a direita, mais para a frente ou mais para trás, aquilo dá logo uma encrenca terrível porque não bate certo. E há outras regras. É Link Project, vai buscar um Sim. Sim, neste caso o Link Project, vamos buscar um modelo 3D do Artline, mas podemos fazer um link com fecheiros RVT, um fecheiro do Revit, com um fecheiro de CAD, ou de CAD, sim, exatamente, um DWG, um IFC, portanto, o que quiserem. Agora, a função desse coordenador BIM é semanalmente juntar tudo, fazer uma espécie de estado da nação, portanto perceber quem é que está atrasado, quem é que está adiantado, não é? Mais ou menos como o formador de BIM faz todas as semanas aqui com vocês, com a nossa plataforma. E, portanto, e ele depois verifica também se existem conflitos de especialidades, nomeadamente o mais clássico, que é o ar-condicionado ou as tubagens de saneamento com elementos estruturais. Portanto, ele vai verificar isso semanalmente e vai chamando a atenção às pessoas que é preciso fazer ajustes ao projeto, portanto, ainda durante a fase de execução. Portanto, quando vocês virem os vídeos todos da parte teórica, penso que vão perceber isso com mais detalhe, não é? Portanto, basicamente é assim que funcionamos. Essa figura do coordenador BIM acho que já está prevista na lei. Acho que na última alteração legislativa que houve, já se introduziu a figura do coordenador BIM. Havia uma figura que tinha sido introduzida pelo 555, que era o coordenador de projeto. Não sei se se recordam, que tinha que se entregar dois termos. Diga. Também responsabilidade própria. Exatamente, tinha um termo de responsabilidade do autor de projeto de arquitetura e o termo de responsabilidade do coordenador de projeto, que normalmente era o mesmo, não é? E nunca se percebeu muito bem quem é que podia ser coordenador de projeto, se tinha que ser mesmo o arquiteto, se podia ser um engenheiro civil, que fazia parte da equipa. Isso foi sempre uma pessegada. O coordenador de BIM também não está definido se tem que ser arquiteto, engenheiro e tudo mais, mas tem que ser uma figura, entre aspas, eleita pela equipa, para ter este trabalho de verificar se existe incongruência e tudo mais. Porque o nível de responsabilidade dele é completamente diferente de um engenheiro civil, de um arquiteto e tudo mais. Portanto, imaginem que é ele não fazer uma detecção de uma incongruência de um projeto de estruturas com um projeto de saneamento, por exemplo, e isso depois trazer custos acrescidos, portanto pode ser de certa forma imputada alguma responsabilidade, não é? Nesse campo. Isso já tínhamos visto, não é? Que o software BIM detecta automaticamente as incompatibilidades. Exatamente. Não é este, era o Trimble Connect. Este também detecta, mas o Trimble Connect é muito mais simples, não é? Digamos assim, e depois lá está. Depois de detectarmos uma incompatibilidade,
podemos adicionar, criar uma tarefa, atribuir essa tarefa a uma ou várias pessoas que vão fazer, que têm que fazer alterações, mandar-lhes uma mensagem, dar-lhes um prazo limite, etc. Não é? E diga-me uma coisa, em que país é que já, não sei se vocês mantêm bem... Inglaterra. Obrigatório. Inglaterra. Inglaterra? É. Eu não sei se consigo aqui encontrar isso. Talvez o RIBA. Eu sei que se houvesse era só por curiosidade. Mas a Inglaterra já é obrigatório. Ou Inglaterra já é obrigatório. é o único país neste momento. Não deve ser o único. Acho que os países nórdicos também já estão a implementar. Mas eu acho que os ingleses são os que estão, neste momento, são os mais avançados. São mais avançados e há aqui uma questão que é o seguinte, que é o que Portugal está a tentar fazer. Nosso Senhor nos proteja. Que é a questão da plataforma única. Já ouviram falar. Por causa dos licenciamentos, não é? Porque neste momento toda a gente entrega os licenciamentos nas câmaras, os critérios são absolutamente diferentes, até os próprios termos de responsabilidade são diferentes, os documentos são diferentes, as peças que são pedidas são diferentes. Portanto, o que eles estão a tentar fazer, isto já vem do tempo do Costa, é uniformizar tudo, não é? E criar uma plataforma que sirva a todos os municípios para que toda a gente, quando vai entregar um projeto, não tenha que reaprender, por um lado, o que é que tem, como é que se entrega um projeto, não é? Porque as plataformas neste momento são todas diferentes, e por outro lado, saber que se entregar aqueles elementos que à partida não lhe vão mandar o projeto para trás, não é? Portanto, como acontece atualmente, que numa Câmara pedem uma coisa, noutra pedem outras coisas completamente distintas. Portanto, isto em Inglaterra já está devidamente regulamentado e eu por acaso estava a ver se encontrava era a plataforma, mas duvido que a vá encontrar. Mas eles têm deixa-me ver se só por será isto? Acho que não, acho que não é isto. Talvez isto. Aliás, quando vocês lerem coisas sobre BIM mais técnicas, vão encontrar muitas vezes as normas EN ISO 19650. Depois tem as várias redações, até a 5 ou 6 já. Parece que já aqui é 6. Portanto, isto são normas BIM, portanto, são normalizações já feitas. O EN quer dizer que é inglês. Portanto, basicamente em Portugal estamos e na Europa estamos a utilizar a mesma regra que foi estabelecida em Inglaterra. Portanto, os estándares são exatamente os mesmos utilizados em Inglaterra. Portanto, as normas BIM, tal ISO 19650. Mas não entrei muito por aí, senão dou em doidos com estas coisas. Portanto, já chegam os diários da República para nos entretermos. Portanto, mas pronto, existem N coisas para a gente se valer. E os ingleses têm isso tudo já devidamente posto em prática, não é? UK Government BIM Test Group. BIM Test Group. UK Government BIM Test Group é eubim.eu ou gov.uk. Mas pronto, até já tem um departamento, não é? Sim, sim, não, mas eles já têm isto perfeitamente implementado. Não, isto é um site normalíssimo. Já está o British Standard. Portanto, EN quer dizer inglês e EN ISO.
Aliás, está aqui a resposta à sua pergunta. Quem é que está a utilizar mais o BIM? Começa nos Estados Unidos e... Nós chegamos mais rapidamente a Marte porque estamos todos a usar vinho, não sei. Vamos ver. Embora, é assim, eu tenho sérias dúvidas se isto será assim. Porque uma coisa é utilizar software BIM, outra coisa é fazer BIM. Portanto, uma coisa é a metodologia, outra é o software. Eu acredito que nos Estados Unidos o software seja mais utilizado. Já quanto a fazer BIM mesmo, como regra, acredito mais na Inglaterra, sinceramente. E muito menos em França, provavelmente. Mas é mera opinião pessoal. Agora, eu estava-lhes também a dizer uma coisa, que era o seguinte, gostava-lhes de dizer antes de acabar, uma coisa que é o seguinte. Eu aqui tenho já um objeto então que eu posso fazer ligações, mas isso não quer dizer que eu não possa pegar nos meus próprios objetos e fazer também essas ligações. Isso também é possível. Portanto, eu posso vir aqui a Map. Isto é só uma mera curiosidade, porque isto é muito, para já é muita coisa para vocês, não é? Pronto, mas, por exemplo, eu queria criar aqui um tubo redondo, o objeto onde é que eu vou criar, de que face é que ele vai sair, atribuir o raio, vamos pôr aqui mais a tubagem com 10 cm, a direção para onde é que ele vai ser desenhado, portanto, se vai ser para o lado direito ou se vai ser para o lado esquerdo, portanto, pode ser um ponto qualquer, vamos pô-lo aqui, uma medida de arranque, vamos pô-lo com meio centímetro, e agora ele abre-me esta caixa de diálogo, onde eu vou dizer que tipo de tubagem é que vai sair dali. Portanto, o diâmetro é 0,10, portanto já está, eu dei-lhe essa indicação. O tipo de disciplina, neste caso, é uma tubagem, portanto, básico. Classificação de sistema, isto depois agora, aqui o português ou o inglês é assim um bocadinho estranho, mas vamos pôr aqui que é uma tubagem sanitária, uma tubulação sanitária. A direção do fluxo não é bidirecional, é para fora, não é? Pode ser entrada de água ou saída de água, por exemplo. Neste caso é uma saída de água. E depois temos aqui todas uma série de coisas, ligações, como é que são as ligações, o ângulo de flexão, etc. Já entra aqui no palavreado mais técnico. E eu faço OK, e a partir deste momento, este elemento também tem a possibilidade de ligar tubagens. Portanto, isto só para vocês perceberem um bocadinho como é que estas coisas são feitas. Portanto, eu agora a partir daqui posso desenhar a partir do conector, até aqui. Agora fazer aqui na vertical. E tenho uma ligação idêntica ao outro. Cá está o meu fecheiro IFC, não o fecheiro RVT, portanto o RFA. O RFA tinha tubagem, este também passou a ter. Portanto, mesmo que haja elementos 3D que vocês vão buscar a outro tipo de bibliotecas, portanto, isso não quer dizer que fatalmente vocês não tenham essa possibilidade de adicionar os dados que vão fazer as ligações com a parte de infraestruturas. Dúvidas? Eu, em relação à parte do... como é que se chama? Da plataforma única, eu aqui há relativamente pouco tempo fazia parte de uma comissão da Ordem dos Arquitetos. Entretanto, houve uma mudança eu fiz parte um bocadinho como convidado. Houve uma mudança na equipa da Ordem dos Arquitetos, portanto, eu acabei por não fazer parte mais dessa comissão. Mas havia uma comissão da Ordem dos Arquitetos para dar sugestões. Assim, entre dar sugestões e aquilo realmente ser implementado vai uma grande distância, não é? Mas pronto, havia uma guerra havia e vai haver uma guerra muito complicada entre as ordens e as câmaras e o governo, não é? Aqui no meio, que vai ter que ter o trabalho diplomático, digamos assim, de gerir estas coisas todas, porque assim, as câmaras não querem de todo
mudar para uma plataforma única. Os arquitetos e os engenheiros querem. Porque as câmaras querem ter a sua liberdade para definir quais são os critérios de projeto portanto, de entrega dos entregáveis, digamos assim, que as pessoas querem colocar. Portanto, os arquitetos e engenheiros querem uniformizar. Portanto, vai ser uma batalha muito complicada e morosa, quanto a mim. E depois ainda temos a concepção técnica da própria plataforma. Portanto, nós estamos em 2025. Se isto é para 2030, portanto, estão a ver o que é que isto vai dar, não é? Portanto, provavelmente. E já, entretanto, já houve 2 eleições legislativas no meio disto tudo. Não havendo questões, se não houver, vamos então dar por encerrada a sessão de hoje e vou só aqui parar a gravação.